Entre 1945 e 1946, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, acontecia em Nuremberg, na Alemanha, aquele que entrou para a história como o chamado julgamento do século. Isso porque aqueles que foram os últimos representantes da Alemanha nazista foram levados a tribunal, receberam, né, foram julgados, receberam suas devidas condenações, né? E para muitos, a partir desse momento, né, que esses últimos membros da Alemanha nazista, né, do partido nazista, foram julgados e condenados, para muitos aquilo foi finalmente, chegava finalmente ao fim, né, de uma vez por todas, um legado de horror, né, deixado por esse regime totalitário, né, liderado por Adolf Hitler entre 1939 e 1945. Então, para muitos foi muito importante, né, porque esses homens que participaram de momentos vergonhosos, grotescos, né, durante a Segunda Guerra Mundial, né, que estiveram por trás de algumas das maiores calamidades, né, algumas das maiores calamidades que representaram, né, a Alemanha nazista ali durante a Segunda Guerra Mundial. Para muitos realmente finalmente chegava ao fim esse reinado, né, com a condenação desses homens, desses últimos remanescentes do Império Nazista, né? E é justamente esse acontecimento histórico que é narrado, dramatizado, representado no filme que eu trago hoje, né? No caso, o filme Nuremberg, que traz ali tudo que se antecedeu, né? Os bastidores por trás desse acontecimento, né? Tudo que aconteceu, é, tudo que se antecedeu antes desse julgamento histórico, né? E o próprio julgamento em si, né? Tudo que aconteceu ali durante o julgamento desses homens, né? Desses homens que representaram, foram representantes de um período tão perverso, tão maligno, né? Dentro da história mundial. E então, cinematograficamente falando, Nuremberg eu considero um bom trabalho cinematográfico, sabe? Porque eu acho que narrativamente ele é muito bom, né, em contextualizar esse acontecimento histórico, né, em contextualizar tudo que aconteceu, né, que envolveu esse capítulo aí, né, do judiciário da Alemanha, né, tudo o que se antecedeu e tudo que aconteceu antes, durante e depois, né. Então, narrativamente, o filme ele é muito competente em dramatizar, né, em reconstituir em tela esse acontecimento, né. É um filme que possui um roteiro, assim, de certa forma, muito didático, né? Especialmente no que diz respeito na construção dos diálogos. Os diálogos aqui, para quem não é contextualizado, né, para quem não conhece essa história, né, a fundo, né, ou para que até quem nunca ouviu falar, eu acho que o filme ele faz um bom trabalho de contextualizar, né, de trazer a ambientação e trazer um certo didatismo, né, um certo didatismo histórico. Para alguns é um pouco excessivo demais, né, esse didatismo, né? Mas eu acho que o filme faz um bom trabalho, né? Eu acho que ele faz um bom trabalho em contextualizar, em deixar tudo a par, né, para o espectador sobre o que representa, né, o que a narrativa traz, né, sobre o que representa, sobre o que foi esse momento, né, esse julgamento. Então o filme faz um bom trabalho em contextualizar tudo isso, né, em ser didático, né? Eu acho que ele é didático sim, mas sem grandes exageros. Eu acho que justamente para quem já conhece a história, consegue perceber que ele é fiel, né, e nesse didatismo, né, em trazer essa história, ele é bem fiel e para quem não conhece a história, realmente fica bem a par, né, do que representa esse momento. Então, narrativamente, né, ele é bom porque ele possui um bom roteiro, né, um roteiro bem estruturado, um roteiro absurdamente imersivo, né, o que torna o filme uma experiência cinematográfica realmente imersiva, realmente envolvente, né? Possui um ritmo lento, um ritmo calmo, mas eu acho que o roteiro ele é bem feito, ele é bem estruturado, ele é bem construído, que de uma maneira que não torna, né, a experiência, por mais que seja um filme lento, que não aconteça grandes coisas, né, um filme que se vende pelos seus diálogos, pela interação entre seus personagens, né, eu acho que pela maneira como o roteiro se constrói, como a narrativa se desenvolve, não torna o filme, pelo menos pra mim, né, eu digo isso pela experiência que eu tive, não tornou algo maçante, algo cansativo, né, então é um filme realmente nesse aspecto muito envolvente, né, muito imersivo, é uma experiência realmente muito interessante de se acompanhar, né?
Em questão de produção, é um filme muito vistoso visualmente, né? Tudo que diz respeito à linguagem cinematográfica, visualmente, né? Então é um filme muito chamativo também, muito impressionante, né? Um bom trabalho cinematográfico ali, em design de produção, né? Que reconstitui os cenários, né? A ambientação da época. Então é muito competente nesse aspecto. É, a cinematografia, né? Que traz ali o trabalho de fotografia do filme. Então é maravilhoso, né? O trabalho de cinematografia do filme é muito bonito, é uma fotografia muito bonita, muito chamativa, sabe? Muito luxuosa, né? Os tons adotados ali na fotografia, tudo muito luxuoso, tudo muito bonito. O trabalho de figurino, né? Que ajuda, né? Nessa ambientação de época, né? Misturado com a fotografia de tons realmente muito claros, né? Na sua maioria muito claros, muito colorido, muito chamativo. Então, cinematograficamente falando, é um filme visualmente impressionante. É um trabalho de ambientação, reconstituição de época visualmente muito chamativo, muito impressionante, né? E é um filme, acima de tudo, bem dirigido, né? Porque eu acho que no que diz respeito à narrativa, né? A reconstituição, a maneira como a direção conduz tudo isso é muito boa, né? E inclusive trazendo boas interpretações, né? Boas interpretações do seu elenco, especialmente o trio principal formado pelo Russell Crowe, Rami Malek e o Michael Shannon, né? Os três ali que são os principais destaques do filme estão muito bem, né? Especialmente o Russell Crowe. Eu acho que em muito tempo eu não via uma atuação tão realmente impressionante do Russell Crowe como eu vi nesse filme, né? Ele traz aqui um personagem realmente enigmático, misterioso, carismático, né? Mesmo sendo um personagem controverso, né? Mesmo representando é, um regime terrível, né? Um regime que envergonhou, né? Faz parte de um momento vergonhoso da história da humanidade, né? Um personagem realmente cheio de camadas, cheio de mistério, né? Realmente um personagem intrigante. E o Russell Crowe entrega uma performance realmente impressionante, cara. Ouso dizer que é uma das melhores performances do Russell Crowe em muito tempo. Um personagem realmente impressionante. E assim como o Rami Malek, né? Que talvez esteja, vamos dizer, um degrau abaixo do Russell Crowe, mas ainda assim traz um personagem realmente muito interessante, né? Que estuda esse personagem do Russell Crowe, né? A interação entre eles é muito interessante, gera até um debate, né? Um debate de inteligência, né? Um embate ali de inteligência, de astúcia, né? De investigação entre ambos, né? Então, realmente muito interessante. O Michael Shannon talvez seja o mais fraco dos três, né? Não que ele esteja ruim, né? Porque o Michael Shannon, ele é um grande ator, mas dos três talvez ele seja o mais fraco, mas ainda assim é muito interessante, né? É muito interessante a performance dele. Então são três performances interpretativas muito impressionantes, né? Num filme visualmente impressionante, né? Num filme que, em questão de valores de produção, realmente impressiona, né? Em questão de direção, em questão de narrativa, é um filme muito competente, né? Em contar essa história, né? Em dramatizar, em ser didático, né? Ao contar essa história, realmente é um bom trabalho, é bem competente, né? E acima de tudo isso, cara, é um filme que ainda gera reflexões, né? Que trata de um assunto, né? De um acontecimento histórico tão marcante, né? E nos convida a refletir, né? Como no fim, né? Um império tão maléfico, tão maligno que cometeu as maiores atrocidades que você pode imaginar, né? Que nem o caso do Império Nazista, né? Como algo tão maléfico, tão imoral, né? Tão repugnante, um dia fez parte, né? Da nossa história, né? Causou tantas atrocidades, tantos absurdos, né? E é interessante que, mesmo tratando de tudo isso, o filme também ele meio que ele mostra os dois lados, né? O lado daqueles que julgaram, né? Que viram no que representou o nazismo, né? O que representou todos os membros que fizeram parte desse império do mal, né? Por mais que mostre o lado das pessoas que julgavam e viam nesses homens, né? Monstros, verdadeiros seres dignos de toda repulsa, de todo, sabe, algo indefensável, né? Que não tem como defender.
ao mesmo tempo que tem esse lado, né, existe em mostrar o outro lado também, né, o lado deles, né, que muito mais do que serem homens que seguiram ordens, que cometeram, né, foram responsáveis por coisas terríveis, né, também é mostrado o ponto de vista deles também, que é interessante, né, realmente nos faz refletir, né, sobre essa dualidade, né, os dois lados da moeda, digamos assim, né, então gera reflexões, gera discussões, né, debates realmente interessantes e acima de tudo, né, reflexão sobre como algo tão terrível, tão repugnante, fez parte da nossa história, né? Aconteceu realmente, né? E até hoje se mantém vivo, né? E eu acho que, especialmente nos minutos finais, né? Na última cena ali, até envolvendo o Rami Malek, sem dar grandes spoilers, né? Mas eu acho que o que acontece nesses momentos finais é algo que nos ajuda a refletir até sobre os dias de hoje, né? Sobre o que está acontecendo nos dias de hoje, né? O que a gente vê nos dias de hoje, né? Como algo tão terrível do passado se espelha até mesmo nos dias de hoje, né? Como está presente na sociedade de hoje, na realidade de hoje. Então, é um filme que, além de contextualizar muito bem um acontecimento histórico, gera essas discussões, gera esses debates, né? Então, é um filme que vale muito a pena acompanhar por isso, né? Pelo contexto histórico, para quem gosta da história, né? E para quem gosta de refletir, analisar, pensar, né? Aqueles tipos de filme cabeça, né? Então, Nuremberg, ele é isso, né? É um filme que cinematograficamente ele é muito competente, é muito impressionante, narrativamente, né? Pelo seu didatismo, pelo seu contexto histórico, pela maneira como ele é, traz o contexto histórico, ele é muito competente, né? E até pelas reflexões, né, pelas as atuações, né, do trio principal aí, né, que eu mencionei, eu acho que é um filme que vale a pena ver, né? É um bom trabalho cinematográfico, é um bom filme, realmente é uma experiência cinematográfica muito válida, que vale muito a pena, né, por todos esses aspectos que eu mencionei, né, que eu comentei. É um filme realmente muito interessante que merece ser visto. É uma boa recomendação, fica como recomendação para quem gosta de contexto histórico, para quem gosta de reflexão, vale muito a pena acompanhar.